Sabe aquela sensação de olhar para um fundo imobiliário e ficar um pouco perdido sem saber por onde começar a análise? Pois é. A ideia aqui hoje é justamente a gente construir um roteiro juntos, um passo a passo, que serve para qualquer FI para ajudar a tomar decisões mais bem pensadas. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que a gente pega aquela montanha de dados e números e transforma em algo que faz sentido? A gente vai fazer exatamente isso. Pegar o que parece complicado e transformar numa caixa de ferramentas bem prática para quem investe. E para a coisa ficar bem na prática mesmo, a gente vai usar um fundo de verdade como nossa cobaia, digamos assim, o BTCI11. Mas um ponto super importante, a gente não está aqui para recomendar o BTCI11, tá? O foco é usar os dados dele para a gente construir junto esse nosso método de análise. Bom, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. Primeiro, a gente vai conhecer o fundo. Depois, mergulhar nas métricas. Vamos olhar o desempenho, escutar a voz da galera que investe e, no final, juntar tudo. Vamos nessa? Vamos lá, começando pelo começo. O que é esse ativo, afinal? Antes de qualquer número, a gente precisa entender a identidade dele. Olhando aqui a certidão de nascimento do fundo, duas coisas pulam na tela. Primeiro, ele é um fundo de papel. Isso quer dizer que ele não é dono de prédios ou shoppings. Ele investe em dívidas do mercado imobiliário, os famosos CRIs. E segundo, olha esse número de cotistas, quase 200 mil. Isso já diz muito sobre a popularidade e, claro, a liquidez dele no mercado. Beleza, já sabemos quem ele é. Agora vamos para a parte que muita gente adora, os números. Como é que o mercado mede o valor desse fundo? E a primeira métrica que a gente tem que olhar é o tal do P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Basicamente, ele mostra se o preço da cota na bolsa está mais caro, mais barato ou igual ao que o patrimônio do fundo realmente vale. É o principal termômetro para saber se um FI está em promoção ou não. E o P sobre VP do BTCI11 hoje está em 0,93. Na prática, isso quer dizer que, para cada R$ 1 de patrimônio que o fundo tem, o mercado está cobrando só 93 centavos. Parece uma pechincha, né? Mas calma lá, um número sozinho nunca conta a história inteira. A gente precisa de contexto. E olha só o contexto aqui. A média do setor, de fundos parecidos com ele, é de 0,91. O BTCI11 está em 0,93, ou seja, está coladinho na média. Então aquele desconto não é uma exclusividade dele, sabe? É mais um retrato de como o setor todo está sendo visto pelo mercado agora. Agora, a segunda métrica fundamental, principalmente para quem foca em renda, o Dividend Yield, o famoso DY. Esse número é o rei para quem quer receber aquele aluguel todo mês, porque ele mostra o quanto o fundo pagou de grana nos últimos 12 meses em relação ao preço da cota. E o DY do BTCI11 está em 12,38%. É um número bem interessante, né? Chama bastante atenção. Mas, de novo, como será que ele se sai na foto com a turma dele? E quando a gente compara, olha lá, a média do setor é um pouco maior, 12,83%. O que isso nos diz? Que o BTCI11 é um bom pagador de dividendos, sim, mas ele está rendendo um tiquinho a menos que os concorrentes diretos. Essa pequena diferença é um ponto para a gente ficar de olho. Certo, as métricas são a foto do agora. Que tal a gente ver o filme? Como que foi o desempenho desse fundo ao longo do tempo? Ele é um pagador consistente? Esse gráfico aqui é bem legal. Ele mostra o rendimento em diferentes janelas de tempo. O que a gente vê de cara? Uma consistência. Não tem aqueles sobes e desces malucos, sabe? Isso sugere um fluxo de pagamento mais previsível, o que é ótimo para quem busca renda. E aqui, dando um zoom nos últimos meses, a gente vê o famoso pinga-pinga acontecendo. Todo mês, certinho, cai um valor. Repara que o valor muda um pouquinho, isso é super normal em fundo de papel, porque depende da inflação, dos juros, mas o importante é a constância do pagamento. É isso que atrai tanta gente. Ok, chega de planilha por um instante. Os números são frios, né? Eles contam uma parte da história. Mas e o calor da discussão? O que as pessoas estão falando? Esse sentimento do mercado é uma peça super valiosa na nossa análise. Pensa nos fóruns de investidores como se fosse a rádio corredor do mercado. É lá que a gente pega as pistas, entende como as outras pessoas estão lendo os mesmos dados que a gente, quais são as pulgas atrás da orelha da galera, o que está deixando o pessoal otimista. São coisas que os números não mostram. Olha esse comentário do Marcos, que perfeito! Ele resume tudo o que a gente já viu até agora. O P sobre VP com desconto, a popularidade, a liquidez. Ele basicamente pegou os dados e transformou numa conclusão otimista. É exatamente assim que a comunidade vai ligando os pontos. Agora olha a pergunta do Thiago. É o outro lado da moeda. A dúvida dele não é sobre números, é sobre a gestão. Qual gestor é a mais séria? Isso não está em nenhuma planilha.
Mostra que, no fim das contas, a análise vai além dos números e sempre envolve uma comparação, uma escolha. Bom, passamos por tudo. Agora é a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça. Depois de tudo isso, que retrato a gente tem do fundo? Então, resumindo a ópera, a gente viu que o BTCI-11 é um fundo de papel bem popular com bastante liquidez. O preço dele e o quanto ele paga de dividendo estão ali bem na média do setor, ele tem um histórico de pagador consistente e a galera nos fóruns sabe disso, mas está sempre comparando ele com outras opções. Nosso roteiro funcionou, deu uma visão completa. E vale reforçar, né? A ideia aqui nunca foi dar um veredito sobre o BTCI-11. O objetivo era construir junto uma forma de analisar. Então, a pergunta que fica é: agora que a gente tem esse roteiro em mãos, qual vai ser o próximo fundo a entrar na sua mira?